Você já se perguntou como um azeite produzido no Brasil conseguiu alcançar o topo do mundo? Não estamos falando de um reconhecimento qualquer. Estamos falando de um produto brasileiro sendo eleito o melhor azeite do planeta em uma das principais referências internacionais do setor. E o mais curioso, isso aconteceu em um lugar que até pouco tempo atrás nem era associado à produção de azeite: a Serra da Mantiqueira. Uma região conhecida pelo café, pelo clima de montanha, mas que agora começa a chamar atenção por algo muito diferente. Um azeite que não apenas competiu com países tradicionais como Espanha, Itália e Portugal, mas venceu. Isso levanta uma pergunta inevitável: o que está acontecendo ali? O ponto de partida dessa história é o protagonista, o azeite Mantiqueira Summit Premium, produzido na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Ele foi eleito o melhor azeite de oliva extra virgem internacional e também o melhor do Brasil na safra 2025-2026. Um reconhecimento duplo. E isso já indica algo importante. Não foi um resultado isolado, foi consistência. Antes desse título, o mesmo azeite já havia alcançado a 11ª posição entre os 100 melhores do mundo em outro ranking internacional. Ou seja, o topo não veio por acaso, ele já vinha sendo construído. Agora entra um detalhe que muda completamente o peso dessa história. O anúncio foi feito na Espanha, um dos centros mais tradicionais da produção mundial de azeite. E mais do que isso, foi a primeira vez que um azeite brasileiro liderou esse ranking. Isso não é apenas um prêmio, é uma mudança de percepção global. Durante décadas, o Brasil foi visto como um país de volume, produção em escala, exportação de commodities. Mas agora, começa a aparecer em um território diferente: qualidade extrema. E aqui está o ponto que separa uma história comum de um resultado real: a metodologia da premiação. Não basta ganhar uma vez. O sistema considera desempenho ao longo de toda a safra, em diferentes concursos, com diferentes jurados técnicos. Ou seja, não é sorte, é repetição de excelência. Isso explica por que esse resultado chama tanta atenção. Porque manter qualidade em um produto agrícola, em diferentes condições, em diferentes safras, é um dos maiores desafios do campo. Agora chegamos ao ponto que muita gente não enxerga: o ambiente. A produção acontece entre 1.700 e 1.910 metros de altitude. Estamos falando de um dos olivais mais altos do mundo. E isso muda tudo. A altitude influencia diretamente: temperatura, desenvolvimento da planta, formação dos compostos do azeite. Existe uma combinação específica ali: clima, solo, amplitude térmica e manejo técnico. Outro ponto importante é a repetição de resultados. O azeite já vinha sendo premiado nos últimos anos. A presença constante em rankings internacionais mostra que existe um padrão sendo mantido. E isso não é simples, porque cada safra é diferente, clima muda, condições mudam, e ainda assim o resultado se mantém. Isso é técnica. O que essa história revela vai além de um produto. Revela uma mudança de posicionamento. O Brasil não está apenas produzindo mais, está aprendendo a produzir melhor, a trabalhar com valor agregado, a competir em mercados onde antes não tinha presença relevante. E talvez o ponto mais forte esteja aqui. Isso não veio de uma estrutura gigantesca, veio de um ambiente específico, de uma região, de um produtor. Isso mostra que o avanço não é só escala, é inteligência. Durante muito tempo, o agro brasileiro foi reconhecido pela quantidade. Hoje, começa a ser reconhecido também pela qualidade. E quando um azeite produzido em Minas Gerais é eleito o melhor do mundo, isso deixa de ser apenas uma conquista individual e passa a ser um sinal. Um sinal de que o Brasil está ocupando novos espaços e, em alguns casos, já está no topo. Agora eu quero saber de você. Você imaginava que o Brasil poderia chegar a esse nível na produção de azeite? Ou ainda existe muito potencial escondido no campo que a gente nem percebe? Deixa sua opinião nos comentários. E se você quer entender como o agro brasileiro está evoluindo e ganhando espaço no mundo, acompanhe o canal.